E toda sexta-feira a gente tem o comentário aí tradicional do Vitor Hugo Bortolotti Lindenau, ele e o seu chapéu. Chapéu de aba larga. E chapéu de aba larga e o chimarrão com a cuia do Sicredi, que é nosso parceiro aqui do programa. Que prestígio, hein? O homem é um outdoor ambulante. Bom dia a todos que estão na audiência nesta manhã de sexta-feira, manhã linda aí, amanheceu frio. Aonde deu geada aí na quarta, eu estive lá agora na BR e não deu ontem, então indica que não atingiu talvez as mesmas condições, apesar de estar frio, né? Acho que já tem condições de temperatura para a formação de geada em função da temperatura. O que está realmente preocupando, né, é as previsões aí de altos volumes para a partir de amanhã, principalmente nesta bacia de captação do Guaíba, né? Taquari, Sinos, Jacuí, todos os rios aí que desaguam no Guaíba, que vai pegar o Guaíba já numa cota alta. Atualizei agora 13,33, sendo a cota de inundação 3,60, já acima da cota de alerta, né? Então, para subir esses 20 e poucos centímetros aí, realmente pode ser fácil, né? Novamente, volta-se todas aquelas promessas, né, momentos de cobrar os políticos para aquelas promessas que não fizeram. Um ano se passou e nada foi feito. Então, se tu observares, Eduardo, aquela enchente anterior, a maior enchente relatada era 44, né? Depois foi a enchente histórica. Aí depois nós tivemos uma que bateu aquela, foi o ano passado. 2024, e já retornou agora em 2025, quer dizer, quase 80 anos, né? Agora se repete no ciclo de um ano. Então, nós temos que montar planos de prevenção para catástrofes climáticas, né? E eu sempre digo que Camaquã foi abençoado por essas duas barragens, né, que fazem a retenção de água. Apesar de muita gente torcer contra o trabalho da UD, né, que tem um corpo técnico muito bom. Semana passada encontrei o Everton aqui ainda, pena que não tive mais tempo, que logo ele entrou no ar. Mas sempre atento, né, e com uma expertise, um know-how de como fazer essas retenções, essas manobras, né, de deságue do Maria Alguém, depois retém no Arroio Duro, né? Então, quer dizer, Camaquã ficou protegido. Note-se que não sofremos aí, né? Se dependesse de estrutura, né, de drenagem, nós certamente, né, se toda a água que entrasse lá em cima viesse desaguar aqui embaixo, né, sem as barragens, nós teríamos enfrentado grandes problemas, não tenho a menor dúvida disso. Mas, enfim, então temos que realmente, além de garantir aí a nossa irrigação para a lavoura de arroz, tem essa contenção de cheias, que também, quando ela foi feita lá atrás, era um dos objetivos, né? Além, né, é claro, da garantia de água para a Corsã, né, que através aí da UD garante que Camaquã nunca vai sofrer do problema de falta de água. Então, outros municípios é tão comum, aí, né, a gente vive falando Bagé, aqui mesmo em Pelotas acontece nível, quando a barragem Santa Bárbara tive níveis baixos. Mas vamos lá. Tem dois assuntos hoje que já praticamente tomam a pauta, né? Tem um assunto aí que a grande mídia está virando as costas, né? Mas nós estamos realmente vivendo outros tempos, né? O governo Trump, através aí do seu presidente, que realmente está botando ordem em muitas questões, né? Pode-se dizer que o mundo agora tem um xerife, né? Homens fracos formam tempos difíceis. E assim foi com o governo Biden, um cara totalmente desconectado, vivendo aí por condições da sua senilidade, problemas de saúde, que estava realmente desconectado com a realidade. Assim como o nosso presidente vem fazendo coisas aí, né, que não é de pessoa certa. Pois bem, tem um caso que vem, até por questão de segredo de justiça, questão de ordem, né?
Você tem que entender que as demoras de cumprimento de algumas ordens judiciais, as partes, aí os países que ainda existe o devido processo legal, elas não têm a velocidade que tem o nosso país, né? A nosso sistema de justiça, onde os nossos ministros dão 24, 48 horas para cumprirem determinadas, né, ordens, enquanto as outras aí demoram 5, 6 anos. Então nós temos hoje essa celeridade, né, quando ela é favorável ao campo ideológico ao qual eles defendem. Existe um senhor, o senhor Hugo Armando Carvajal Barrios, apelidado de El Pojo, o frango, né? Porque é careca, cabecinha de frango e tal. Nascido em 1960, diplomata venezuelano e general aposentado. Foi chefe da inteligência militar da Venezuela durante o governo de Hugo Chávez, de julho de 2004 a dezembro de 2011. Carvajal foi preso na Espanha em 12 de abril de 2019. Olha só, desde 2019 ele está preso. Em base em um mandato de prisão dos Estados Unidos por acusações de tráfico de drogas em 2011, quer dizer, muito anterior aí, né? Depois que os tribunais espanhóis aprovaram sua extradição para os Estados Unidos, Carvajal se escondeu. Em 26 de março de 2020, o Departamento dos Estados Unidos ofereceu 10 milhões de dólares por informações para levá-lo à justiça em relação ao tráfico de drogas e narcoterrorismo. Em 2021, ele foi preso em Madrid e extraditado 2 anos depois para os Estados Unidos. E em 2025 declarou-se culpado de todas as acusações criminais. Isso é um resumo. Jazer Hora fala que ex-diretor de inteligência da Venezuela se declara culpado. Isso foi ontem, né? O julgamento dele estava marcado para segunda-feira, vai ser, a princípio, para 31, né? Ou seja, semana que vem, segunda-feira. É segunda ou terça? Terça, né? Terça-feira. 24 foi terça, feriado, né? Então é 31, acredito que seja. Pode haver alteração de data. Primeiro, terça-feira. Terça-feira. Então, o julgamento está marcado, mas ontem, ele já se declarou culpado por todas as suas acusações. Isso aí vai desde narcotráfico, narcoterrorismo, atentado lá contra o governo dos Estados Unidos, desestabilização através da entrada maciça de drogas, né? Cada acusação dele, ele pega por baixo 20 anos de cadeia. Mas 20 anos de cadeia nos Estados Unidos é 20 anos de cadeia. Não é aqui que o cara pega, que nem lá do Rio de Janeiro, pegou 400 anos de cadeia e está lá na piscina de borda infinita dando sugestão de filmes aí, né, da Netflix, etc. Então lá 20 anos é 20 anos. É exemplo que o cara está fazendo lá em El Salvador. Também lá não tem regressão, progressão de pena, essas barbadas que tem aqui. O cara entrou lá e cana dura. Então, Hugo Carvajal se declarou culpado na quarta das acusações de narcotráfico e narcoterrorismo em um tribunal federal dos Estados Unidos, informou o Departamento de Justiça. Conhecido como El Pojo, Carvajal, de 65 anos, foi um dos homens mais poderosos da Venezuela durante a presidência do ex-presidente Hugo Chávez, né? Ele foi o homem forte aí do Hugo Chávez. Ele foi chefe da divisão de inteligência militar na Venezuela entre 2004 e 2011 e durante o governo de Chávez entre 2013 e 2014 sobre o governo de Nicolás Maduro. 2013 e 2014 do Nicolás Maduro e 2004 e 2011 durante o governo de Chávez. O homem forte do chavismo foi extraditado para os Estados Unidos em 2023, procedente da Espanha, para onde havia se mudado. Carvajal se declarou culpado de conspiração para importar cocaína para os Estados Unidos, de participação em benefício do grupo guerrilheiro Forças Armadas Revolucionárias, a FARC. Então, só aqui ele tem 3 acusações, né?
narcoterrorismo, conspiração para importar cocaína para os Estados Unidos e participação aí no grupo armado nas Farc, né? Nós vamos montar uma semelhança, nós estamos caminhando para lá junto aí com o PCC. E de crimes relacionados com armas, segundo um comunicado do Departamento de Justiça. A declaração de culpa, né, de ontem demonstra novo compromisso de exigir responsabilidade aos estrangeiros que abusam do poder para envenenar nosso cidadão, declarou aí o procurador americano Jay Clayton, citado no comunicado. Carvajal possivelmente passará o resto de sua vida numa prisão federal, né? É perpétua para ele, informou o diretor interino da Administração de Combate às Drogas, Roberto Murphy. O comunicado afirma que Carvajal participou de atos violentos, incluindo sequestros e assassinatos, para facilitar o tráfico de cocaína. O jornal Miami Herald informou que o venezuelano se declarou culpado no âmbito de um acordo que deixa aberta a possibilidade de cooperar com as forças de segurança em troca de uma sentença reduzida. Quer dizer, aqui vem a delação premiada. Para ele ter acesso à delação premiada, né, ele tem que, primeira coisa, assumir a culpa. Se ele se declarar culpado, ele poderá ter acesso à delação premiada. E ele sabe que condenado ele já está, né? Então ele vai tentar negociar agora a partir, né, de um acordo que deixa aberta a possibilidade de cooperar com as forças de segurança em troca aí de redução de pena. Citando fontes que acompanham o caso, só que assim, a delação premiada não é essa palhaçada que estão fazendo com o Cid. O cara tinha tantos milhões, eu senti pelo peso da massa, fala um monte de bobagem, deu 11 depoimentos o Cid aqui, um diferente do outro, entendeu? E foi coagido constantemente, ameaçado sua família, até o ponto agora que a sua família foi embora para os Estados Unidos. Então lá ele vai ter que provar a questão das provas, mas tem muita farinha aí nesse saco, né? Citando fontes que acompanham o caso, o jornal acredita que Carvajal se ofereceu para fornecer às autoridades americanas documentos e testemunhos que implicam o atual presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e outros funcionários de alto escalão venezuelanos, e uma série de atividades ilegais de tráfico de drogas e fraude eleitoral, até operações de espionagem e armamento de gangues. Caracas e Washington não mantêm relações diplomáticas desde 2019. O governo dos Estados Unidos impôs sanções e um embargo petrolífero ao país sul-americano. Quer dizer, dólar, além do petróleo estar valendo pouco, eles não estão comprando. O principal produto deles, né? Eles fazem a Venezuela é o único país latino-americano que faz parte da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Estão lá sob um lençol de riqueza, né? Para tu ver o que o socialismo faz, o comunismo faz. Estão sobre um lençol de petróleo e o povo naime lá, morrendo de fome. Então, quer dizer, o comunismo ele consegue realmente matar as pessoas de fome, né? Enquanto os outros países da OPEP, que estão lá no meio da areia, eles têm austeridade, são países ricos de qualidade de vida superior, né? Enquanto os venezuelanos estão deixando o país pelo simples fato de poderem ter acesso à alimentação. Tá? Então, esse ex-aliado do chavismo admitiu aí a conspiração. São diversos enfoques aqui. Após ser declarado culpado, o general Carvajal, né, ex-chefe da inteligência militar da Venezuela no regime de Chávez e Maduro, ele tem muito material que ele juntou, né? Segundo, ele teria muitas informações para poder usar aí como provas. A simples delação dele e acusação não tem valor alguma lá nos tribunais americanos, diferente daqui, né? Que o cara acusa, não prova e tem validade, se assim o juiz entender. Lá não. Mas então, após ele ter
admitido a culpa em audiência em Manhattan, né, de conspiração, importação de cocaína e porte ilegal de armas de fogo. Só que deve ter perto de 60 anos de cana, né, mas acredito que a pena dele, exceto se for para delação premiada, será perpétua. A confissão foi confirmada pelo Departamento de Justiça e a DEA, Agência de Repressão às Drogas dos Estados Unidos, na sigla em português. Carvajal, em 2008, foi incluído na lista Clinton, que identifica indivíduos e autoridades suspeitas de envolvimento com narcotráfico. Como era o esquema? Segundo o procurador Jay Clinton, Carvajal usou do seu cargo da diretoria de inteligência militar da Venezuela para facilitar o tráfico de cocaína e estreitar alianças com grupos ilegais, especialmente as Farc da Colômbia, né? Forças revolucionárias, né? A realidade perturbadora é que poderosos funcionários de governos estrangeiros estão conspirando para inundar os Estados Unidos com drogas que matam e debilitam, né? A acusação aponta que o ex-diretor da inteligência venezuelana atuou em parceria com o cartel de Los Soles. Depois eu vou falar um pouquinho o que é o cartel dos Sóis, do Sol. Soles é plural de Sol, cartel dos Soles. Isso aqui é uma organização que alguns dizem que ser teoria de conspiração. Tem uma jornalista, daqui a pouco já vou citar ela aqui, que ela faz uma ampla divulgação, o que seria o cartel de Los Soles. Então ele teria atuado em parceria com este cartel para exportar a droga aos Estados Unidos. Ao fazer isso, Carvajal Barros se associou a um grupo terrorista mortal para apoiar seus esforços combinados de tráfico de drogas e terrorismo, causando estragos em comunidades dos Estados Unidos e em outros lugares. Aí que tem o crime de desestabilização, né? A confissão de culpa demonstra que nosso compromisso em responsabilizar funcionários estrangeiros que abusam em seu poder para envenenar nossos cidadãos. Elogiou os esforços extraordinários de nossos aliados na aplicação da lei na divisão de operações especiais da DEA, que é a agência de drogas, né, e de nossos outros parceiros na aplicação da lei aqui no exterior, afirmou aí o Clayton. O administrador interno da DEA, Roberto Murphy, disse que o ex-oficial explorou sua posição como diretor da inteligência venezuelana e negligenciou sua responsabilidade com o povo venezuelano de prejudicar intencionalmente os Estados Unidos. Após anos tentando escapar da polícia, Carvajal provavelmente passará o resto da sua vida em uma prisão federal. Como evidenciado neste caso, a DEA perseguirá implacavelmente qualquer pessoa que use violência, drogas e intimidação para comprometer a segurança dos Estados Unidos. Acrescentou o Murphy. A sentença de Carvajal será proferida em 29 de outubro. Ele poderá ser condenado à prisão perpétua. As prisões deles e fugas. Em 2014, foi preso em Aruba, no Caribe, por ordem dos Estados Unidos. Na ocasião, ele ocupava um cargo consular, o que permitiu sua liberação. 5 anos depois, na Espanha, Carvajal foi detido novamente e, no entanto, conseguiu escapar antes de ser extraditado. Em setembro de 2021, ele foi capturado novamente em Madrid, onde enfrentou uma longa batalha judicial e acabou sendo extraditado dos Estados Unidos. Aí o rompimento com Maduro. Carvajal era um dos principais nomes de confiança do ditador Hugo Chávez. Após a morte dele, o ex-policial oficial seguiu apoiando o regime de Nicolás Maduro. Em 2017, rompeu com Maduro e tornou-se um crítico da ditadura venezuelana. É por aqui que o crime é revelado, né? Quando alguém que faz parte da gangue, da organização, acaba rompendo, né? E esse tem todas as informações, né? E aí vem muitas vezes, né? Eles apelam aí para queima de arquivo, que tentaram, né? E ele conseguiu, né, se manter-se vivo aí na Europa, pulando aí de diversos lugares, teve um paradeiro, oferecido toda essa quantidade, essa fortuna em dinheiro aí pelos Estados Unidos, até conseguirem colocar a mão nele. Carvajal acusou a ditadura chavista de assassinar centenas de jovens opositores
submeter o povo venezuelano a condições subhumanas e de aliar-se a organizações criminosas. Isso aí é tudo coisa que a gente está vendo, né? Os olhos estão mostrando. A oposição, né? As eleições fraudadas, né? Opositores presos, né? Então, a gente faz um paralelo aí com outro país que existe na América do Sul também, onde tem alguns sintomas desse câncer, desse adoecimento, né? Dessa doença que putrefou aí a nossa democracia. Existe quem quiser se aprofundar e saber, o nome dela não é muito comum. Tem uma jornalista investigativa. Eu já li muito conteúdo dela, chama-se Maibor Petit. Maibor é M-A-I-Bort. E Petit é Petit. Maibor Petit. Uma jornalista investigativa, ela é a jornalista que tem passado aí as informações, ela tem se dedicado muitos anos a cobrir esse caso, especialmente, né? E ontem eu ainda estive olhando em espanhol aí, um vídeo dela, ela tem realmente as informações mais quentes e diretas aí. Tem também uma jornalista, que é a Elisa Robson, né? Que ela fez um livro, Carvajal, Lula e o sequestro da América Latina. As denúncias sobre o financiamento da esquerda internacional. Aqui entra o nosso interesse, né, como espectador atento deste caso e o que ele nos diz respeito, nós como os brasileiros. Carvajal seria o intermediador aí, sabe de todos os esquemas e, segundo ele, teria como provar da distribuição volumosa aí de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Né? Especialmente da cocaína, ele teria financiado diversas campanhas de governo de esquerda da América Latina, e a Elisa Robson disse que Lula foi um favorecido desse dinheiro aí. Informações secretas, fugas, perseguição, políticos da alta cúpula, funcionários públicos no topo da pirâmide, organizações paralelas, narcotráfico e muito dinheiro, um mundo perigoso e surreal. Essa é a descrição do prefácio do livro dela, né? Um mundo perigoso e surreal, onde o destino de milhões de cidadãos da América Latina corre um grande risco. Esses são os ingredientes desse livro, que conta a história de Hugo El Pollo Carvajal, ex-general venezuelano, de Hugo Chávez e Nicolás Maduro, e que está por trás de suas denúncias bombásticas sobre diversos líderes da esquerda latina e europeia, incluindo a esquerda brasileira e o seu chefe Luiz Inácio Lula da Silva, e a atuação de grupos como o Foro de São Paulo, a máfia italiana e o PCC. Então, aqui, realmente, se confirmarem tudo que está acontecendo, nós temos assim, mas isso aí já está demorando tanto. Não. Num país democrático, tudo tem o seu tempo, por devido processo legal. Obviamente, ele vai ter amplo direito à defesa, mas ele já assumiu, né? Ele viu que ele está realmente, né? Os tempos mudaram, né? Com o velhinho que estava antes lá, eles vinham levando. E havia uma grande aposta em muitos países da América Latina, inclusive o nosso, né, que se Trump não ganhasse, a coisa estaria mais folgada. Mas só que o impensável aconteceu. Trump venceu, né? Então, e todas essas questões estão sendo revisadas. Ditadores e terroristas mundo afora estão realmente com os cabelos em pé, né? Então, vamos aguardar. Semana que vem, terça-feira, tem o julgamento dele, né? Obviamente não vai ser resolvido, eu acredito, pelo volume, pela importância, pelo tamanho de todo o processo. Eles vai ser em diversas etapas. Isso se não for adiado. E o estranho, se vocês procurarem nas principais jornais da grande mídia brasileira, nada vai ser citado. Eu vinha desde a semana passada, eu botava Hugo Carvajal no mecanismo, na ferramenta de busca. Pouca coisa era
encontrada. Semana para cá já aumentou bastante o volume de retorno, né? E eu acredito que o mais quente aí, além dos nossos conhecidos nossos jornalistas que estão lá, alguns exilados nos Estados Unidos, como Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, né, que estão cobrindo em cima, com excelentes fontes de informação. Temos a Maibor Petit, que é essa jornalista investigativa. Falou um assuntinho aqui de beleza feminina, para dar uma amenizada, Eduardo. Que tal você se elege sob uma plataforma defendendo aí os valores, né, raciais, e quando você está lá, você usa dinheiro público, né? Usa dinheiro público, faz tudo ao contrário e quer fugir da sua própria identificação racial. Assim foi com a deputada Érica Hilton, né? A Érica Hilton é aquela transdeputada, é o transexual, é o nosso mais conhecido aqui por travesti. Ela teve um reembolso de 24,7 mil por cirurgia do nariz, quer dizer, sabe que as pessoas de afrodescendentes, uma das características de fisionomia é o nariz, né? Então ela fugiu, possivelmente ela fez aí uma cirurgia, alegou que é desvio de septo, né? Eu tenho desvio de septo, não foi preciso operar e tal, mas teve até alguma indicação, mas o médico, se quiser operar, tu opera, senão nada vai te permitir. Nariz grande ainda tá. O septo é um ossinho que tem aqui dentro, então ela alegou e ela já fez toda essa digamos, como é que se diz, a reconstrução, né? Reharmonização facial, né? Os seus cabelos de afro, né, que são característicos, viraram cabelos longos, loiros, né? Então tem discursos dela falando que as pessoas não aceitam sua negritude. Ela se elegeu sob essa plataforma de defender a negritude e a comunidade LGBT. E o que ela faz lá? Entra lá, pega o dinheiro para fazer cirurgia plástica para fugir desse padrão. Além de, semana passada foi vinculado que ela contratou 2 assessores, né? 2 assessores que são maquiadores. E levou para a Europa para o show da Beyoncé. Então, quer dizer, esse pessoal, entendeu? Eles não são idiotas, são aproveitadores. Idiota quem vota na esquerda, né? Entra numa falácia, sai de uma, entra noutra. Quer dizer, o cara se elege para defender a negritude, alisa o cabelo, deixa o cabelo loiro, faz cirurgia no nariz para fugir do padrão do nariz africano, né? Afrodescendente, tudo com dinheiro público. E ainda leva os seus maquiadores, que colocam lá no seu Instagram, ainda aí que foi amplamente relatado no site Metrópolis, coloca lá os seus... ficou linda a deputada, não sei o quê. Eles são maquiadores, eles não têm nenhuma atividade para aquilo para o qual eles foram contratados e que recebem tudo isso com dinheiro público, né? No fim de fevereiro passado, a deputada federal Érica Hilton, aquela que processou por ser chamada pelo seu nome de nascença, né? Ela não aceitou, então está processando lá. E ela foi uma das chamadas do Lula, que o Lula chamou ela para aumentar o engajamento. Ela é uma pessoa com grande engajamento aí nas redes sociais, né? E ela foi chamada para aumentar esse aí, que o Lula é um fracasso, né? E o Nicolas, né, chamou ela pelo nome de nascença original, e ele acabou sendo processado aí pela loira de farmácia, né? No fim de fevereiro do ano passado, a deputada Érica Hilton fez uma cirurgia no nariz conhecida como rinoceptoplastia, né? Segundo ela disse nas redes sociais, à época o procedimento foi motivado por tantas questões de saúde quanto estéticas. Érica Hilton recebeu da Câmara um reembolso de 24,7 mil pela cirurgia, procurada pela coluna, disse que pediu o reembolso apenas pela rinoceptoplastia e pagou a parte estética do bolso, próprio bolso, que é dinheiro nosso também.
A deputada acrescentou um conjunto de notas fiscais à coluna, uma no valor de 26 mil, descreve a parte da saúde, que foi parcialmente reembolsada pela Câmara, e outras duas somando 22 mil. Dizem respeito ao procedimento estético. O procedimento consultado pela Câmara se chama rinoceptoplastia funcional e é indicado para condições de saúde como sinusite crônica, obstrução das fossas nasais e perfuração do septo. Ambos os procedimentos, o estético e de saúde, foram refeitos na mesma sessão. Eu tenho essa indicação, se fosse lá o médico me daria sem problema nenhum, mas vivo bem com o meu narizinho, que não é pequeno, né, e tem esse desvio de septo. Mas ela já aproveitou, né? Essa é a saidinha, né? A malandragem, né? E de malandragem ela entende. O procedimento foi realizado pela cirurgiã Stephanie de Melo Prata com auxílio da médica Bruna Natália Freire Ribeiro. Já a cirurgia plástica foi feita pelo cirurgião otorrino laringologista Sang Yung Sim, com a ajuda da cirurgiã plástica Vilela Ferreira, Marina Vilela Ferreira. Outro assunto, bom, e ainda tem os assessores, né? Um lá com salário de 10 mil, que é 2 maquiadores, e ela leva os caras para passear na Europa, né? As duas bibas lá no show da Beyoncé, recebeu distinção lá em lugar especial, ficou muito agradecida que ela foi encontrada, ela teve lá uma pessoa que intermediou, então, entendeu? É a farra do dinheiro público à esquerda, né? Nesses tempos de Janja, que nós estamos aí pagando altíssimos impostos. Os nossos deputados, pelo mínimo de seriedade que tem ainda, conseguiram uma derrota avassaladora no Congresso, derrubando o IOF, que eu duvido que o STF não vai intervir para manter isso aí, porque eles estão numa sede de dinheiro. Os aviões da FAB ontem, de 10, 7 estão sem combustíveis. Então, segundo a reportagem, os nossos ministros, olha só, Eduardo, a miséria, eles estão sendo obrigados a entrar em aviões comerciais. Tu imagina um ministro do STF tendo a humilhação de ser um réis mortais e entrar lá na fila do check-in, entendeu? Passar as malas lá no detector de metais, fazer aquilo que todo o cidadão brasileiro faz parceladamente e não tem um avião seu, só para chamar de seu, né? Porque está faltando dinheirinho no caixa, né? Semana eu falei com um militar, está faltando material nos quartéis, né? Tem quartéis de eminência aí de ser cortado água e luz porque estão atrasados, né? É o sucateamento total do país para sustentar essa vagabundagem aí. Mas enfim, e a Janja voando. Tivemos também, essa semana, um importante depoimento, né, do Paulo Figueiredo, né? Paulo Figueiredo pede aos Estados Unidos que apliquem sanções amorais em 30 dias. E audiência do Congresso americano, jornalista, o Paulo Figueiredo foi ao Congresso falar de questões que se refere-se ao solo feito em solo americano. Ele lá está com visto, tem passaporte de cidadão americano, né? Então não pode falar das questões aqui do Brasil. Então essa história de ataque à soberania é tudo discursinho de petista aí que usa o desconhecimento da população para aplicar essa fake news. Ele não está dizendo nada por enquanto que o Moraes está fazendo aqui. Eles não estão preocupados com os absurdos que ele está cometendo aqui, mas sim envolvendo firmas, empresas e cidadãos americanos e ordens passando por cima da lei americana em solo americano. Tem que fazer esse discernimento, né? Paulo Figueiredo pede aos Estados Unidos aplique sanções amorais em 30 dias. E a audiência do Congresso americano deu um documento aí que está disponível no site americano, são 18 folhas. O empresário e jornalista voltou a afirmar ser alvo de perseguição por parte do ministro do STF, a quem chamou de ditador disfarçado de juiz. Paulo Figueiredo, um dos 34 denunciados pela PGR, Procuradoria-Geral da República, por tentativa de golpe de Estado em 2022, pediu que o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aplique sanções ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, em 30 dias. É a chamada Lei Magnitsky, né? Em audiência na Comissão de Direitos Humanos, Tom Lantos, do Congresso norte-americano, nesta terça-feira,
Figueiredo afirmou que Moraes é um ditador disfarçado de juiz e voltou a dizer que é perseguido pelo ministro desde 2019, né? Ele deveria ser intimado pelo juiz em solo americano através de carta rogatória, que é um documento oficial que intima, ele se colocou, né, desde que ele coloque. Mas aí ele vai ter que colocar no que ele está sendo incriminado, e aqui ele manda perseguir o cara, bloqueia as contas, tira a forma de sustento do cara, que é os patrocínios no site dele, no blog, enfim, congela as contas em banco, faz o que quiser, sem argumentação nenhuma, assim como tinha mandado lá pro YouTube, né, mandando cancelar as contas dele, Twitter, etc., sem justificar nada. Em 2022, o Alexandre de Moraes, ministro do STF, ditador do Brasil, disfarçado de juiz, voltou a me perseguir por relatar verdades incômodas. O Paulo Figueiredo, para quem não sabe, é um jornalista, ele é neto do general João Batista Figueiredo. Ele congelou todos os meus bens no Brasil, bloqueou minhas redes, cancelou meu passaporte e me condenou ao exílio. Figueiredo declarou que o seu caso não é isolado, mas parte de uma campanha sistemática. Ele citou os deputados licenciados Eduardo Bolsonaro, que mora nos Estados Unidos, e Carla Zambelli, que está na Itália, alvos de inquéritos no STF. Hoje Moraes me insulta, me chamando de fugitivo. Ele alega que tem um mandato secreto contra mim, onde eu não posso me defender, porque eu não fui formalmente condenado e nem sei se meu nome está na Interpol, afirmou o empresário. A sessão foi presidida pelo co-presidente James P. McCavery, democrata, com quem Figueiredo teve atritos durante o depoimento. McCavery, por exemplo, discordou da afirmação dada pelo jornalista que ele seria alvo de perseguição do STF. Esse cara que preside lá, ele é democrata, ele é de esquerda, né? Ele não é do partido do Trump, que é republicano. Moraes vezes o governo Trump. Em 2028 deste ano, o governo Trump anunciou que vai restringir os vistos de autoridades que censuram os norte-americanos em empresas de tecnologia. Censurou ele, né? A plataforma Rumble dele e a plataforma do Elon Musk, que é o X, né? Apesar de não estar claro se as sanções incluem brasileiros como Moraes, o secretário de Estado, Marco Rubio, que é de descendência cubana, esse cara é faca na bota, afirmou que em 21 de maio que é possível que os magistrados sejam alvo. O governo dos Estados Unidos não divulgou uma lista oficial com os nomes dos atingidos pela medida, mas destacou que o objetivo é proteger os direitos constitucionais dos cidadãos norte-americanos, inclusive quando estiver no exterior. A declaração de Rubio sobre possíveis sanções a Moraes foi dada em sessão em que congressistas discutiam a aplicação da lei Magnitsky. Essa lei, ela é uma lei muito poderosa, que eu venho falando aqui já há uns 2 meses, nunca ninguém talvez tivesse, né, ventilado a posição, mas eu tenho focado nisso aí, diariamente eu acompanho esse assunto. Ela é uma lei que também é conhecida, Magnitsky Act, ela é também conhecida como a lei da morte financeira. O que os Estados Unidos faz? Pessoas que atentam contra a liberdade de pessoas ou empresas, né, elas são sancionadas sendo proibidas de fazerem negócio com os americanos ou empresas americanas. Então, como é que isso funciona? O cara tem um apartamento nos Estados Unidos, vai ser bloqueado. Tem conta nos Estados Unidos, vai ser bloqueado. Se ele quiser entrar nos Estados Unidos, ele vai ser bloqueado. Ah, mas aí é só não ir nos Estados Unidos. Mas aí tu não pode ter um cartão de crédito, que avisa Elo, não sei o quê, bota aí as outras bandeiras aí, né? São americanas. Aí, mas aí vai ali, abre uma conta no Bradesco, abre uma conta no Banco do Brasil. Mas o Banco do Brasil tem ações na Bolsa de Nova York. Será que eles intercedendo, né, para que sanções através do Banco Nacional com essa pessoa física, eles vão achar interessante manter e perder toda essa condição de manter a sua empresa de capital aberto lá na Bolsa de Nova York? Então são questões a serem pensadas. E aí vão atingindo também os familiares, né?
Hoje sabemos que a grande renda dos ministros são os escritórios pessoais de pessoas, de familiares, de esposa, de irmãos, de todas só. E são diversos que têm escritórios. Muitos, assim, como a empresa, com o escritório da mulher do Moraes, ele é julgado pelo próprio Moraes. Causas milionárias, né, que rendem aí de milhões aí aos advogados, né, no caso das ações serem bem-sucedidas. Então, ele vai atingir, tudo isso está sabendo. Nós temos o nosso Gilmar Mendes, né, o Beisola, que tem uma faculdade lá em Lisboa, né? Ele fez no ano passado 40 viagens para a Europa. Imagina uma pessoa que fez, se tu tirar, é praticamente uma por semana, né? Eu acho que o ano tem 51 semanas, se eu não me engano, né? Se fosse dias de 28 dias, seria 48. Então, acho que tem umas 51, se eu não me engano, semanas. E o cara fez 40 viagens, né? Então, ele praticamente fez 3 viagens, mais de 3 viagens, e em alguns meses fez 4 viagens semanais à Europa. Então, quer dizer, tu tira o tempo de voo, o que sobra para o cara estar fazendo aqui? Mas aqui, se fosse só isso, não era nada, né? Quando vem aqui, ainda vem prejudicar aí o país com suas decisões. E eles vão ser atingidos por lá também, porque esses países têm negócio com os Estados Unidos, e as sanções vão chegar, e pode chegar a todos. A lei Magnitsky é uma lei muito ampla, que foi dada aí em homenagem a um advogado tributarista russo, que foi condenado e morreu na cadeia por alertar, né, desvios e corrupção no governo russo. Botaram o cara na cadeia e o cara morreu. Então, temos aí grandes ações caminhando, vai ter o desenrolar essa semana, né? Toda semana está acontecendo coisa, em função aí, pediu 30 dias o Paulo Figueiredo, né, para sejam tomadas atitudes, né? E também tem o Elipódio Carvajal, que está agora numa fase mais ampla, com tudo aquilo que ele fez para os Estados Unidos, e vai chegar no Brasil, vai chegar todas as campanhas de esquerdistas que foram financiadas com dinheiro do narcotráfico. O simples fato de ter dinheiro do estrangeiro, não interessa, já é um crime, né, grave. Para impedir a concessão de visto, Rubio pode usar sua autoridade como secretário de Estado para determinar a medida. O uso da Global Administrative, no entanto, envolveria discussões mais complexas e demoradas com o Departamento de Tesouro. Então, quer ficar sabendo mais? Acompanhe Paulo Figueiredo, procure aí a Maybor Petit, essa jornalista que tem cobrido amplamente, e se realmente ele pôs o Carvajal tem as provas, e foram anos guardando os documentos, ele sabia que isso poderia acontecer com ele, fiquem atentos, né? Os governos de esquerda que foram financiados e botaram a mão desse dinheiro oriundo do narcotráfico da Farc, não deve de estar dormindo bem, né? Ainda tem esse amplo assunto que vamos deixar para um próximo programa, que é o Cartel de los Soles. Soles é o sóis, quer dizer, é o solzinho que tem as algemas dos generais, né? Então essa jornalista, ela denuncia que tem um governo. Mas agora nós temos que ficar atentos, né? Agora não vivemos outro tempo, vivemos a época de Trump, né? O Irã, que pintou e bordou lá, já sofreu aí a força do martelo, né? Os B-2 Spirit aprofundaram lá seus mísseis de 3 toneladas e furaram lá 5, 6 metros de concreto nas unidades de enriquecimento de urânio, né? E tem um país aí que é suspeito também de ter mandado urânio lá para os caras enriquecerem, né? Então, arma poderosa na mão de louco dá problema. Então, vivemos outras épocas, né? E espero que o Khamenei lá, o Ayatollah Khamenei, saiba que os Estados Unidos tem mais bombinha para ele guardada lá, e não é só aquelas. O pessoal já está querendo a volta do Shah, do Reza Pahlavi, que era o anterior, que foi derrubado, né? Então, nunca confunda o povo iraniano com o governo iraniano, nunca confunda
o povo palestino com o governo esse terrorista do Hamas. E tem a gente que se alia, né? Parece que procura assim, qual é o lado que é o terrorista? Então eu vou me aliar a eles. É o caso que o PT faz e boa parte da nossa esquerda. Bom fim de semana, que as chuvas sejam amenas. O pessoal de Porto Alegre, aquela região, tem uma probabilidade de índices pluviométricos maiores e o Guaíba já está cheio, né? Então vamos torcer que não venha toda essa chuva aí. Até semana que vem, uma semana completa, sem feriado. Como